Olá e bem-vindos a mais uma aula do curso de Metodologia e Didática do Ensino Superior. Essa é a aula de número 8 e nós vamos falar especificamente sobre coaching na educação. Então, como questão inicial, nós temos a observação de como o coaching pode contribuir no processo de aprendizagem. E temos aí como objetivos específicos de aprendizagem, primeiro definir o que é o coaching, conhecer o objeto e o modelo de aplicação de coaching e entender a contribuição do coaching docente no desenvolvimento dos nossos alunos. Então, existe uma definição do John Whitmore, que é o cofundador do coaching, a respeito do que é o processo de coaching. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa definição é de que coaching é um processo. Ou seja, coaching tem um começo, tem um meio e tem um final. Coaching não deve gerar uma relação de dependência. Coaching, nós ajudamos pessoas a encontrarem o seu potencial, a se desenvolverem e a crescerem de maneira acelerada naquilo que elas querem conquistar. Então, coaching é um processo de mudança e transformação. O coaching está te levando de um ponto A para um ponto B. Coaching tem que ter transformação e mudança. Coaching tem que levar a progresso. Então isso tem muita aplicação quando você pensa na docência, porque na docência você está ajudando o seu aluno a sair de um ponto A, que é o momento em que ele entrou em contato com a sua aula ou com o seu programa, e você quer que ele saia de uma outra maneira, transformado a partir de novos conhecimentos, novas habilidades e novas experiências que ele vai desfrutar ao longo do programa. O coaching está voltado para futuras possibilidades e não para os erros do passado. Então o coaching ajuda o seu aluno efetivamente a focar aonde ele quer chegar e não nas coisas que deram erradas lá atrás. Muitas vezes o aluno vai chegar, professor, puxa vida, eu acho que eu não tenho jeito para matemática, porque há alguns anos atrás eu fui reprovado pelo professor XYZ e ele vai carregar uma carga do passado, determinando o seu futuro a partir de experiências frustradas que ele vivenciou. Então no coaching nós ajudamos o aluno a vislumbrar uma nova possibilidade, de que o futuro dele é ilimitado se assim ele o quiser, e ajudando ele a conquistar novos objetivos de crescimento pessoal e profissional. O coaching, na verdade, ele tem uma origem muito interessante. A palavra coaching, ela tem uma origem francesa, da palavra cocher, e a palavra cocher está muito vinculada à figura do cocheiro, que era a pessoa que dirigia as carruagens no passado. Então o cocheiro tinha uma função de levar uma pessoa de um ponto A a um ponto B, ou seja, um processo de mudança. E a palavra coaching vem sendo utilizada em diferentes áreas. Em 1850, na Inglaterra, ela foi atribuída a tutores que ajudavam os alunos a melhorar seu desempenho na escola, por exemplo. O coaching também foi utilizado muito nos esportes e foi na década de 70, onde ele ganhou a maior proeminência através do livro publicado pelo autor Tim Galloway, chamado The Inner Game of Tennis, o jogo interno do tênis. E esse conceito de coaching passou então a ser difundido no meio organizacional e corporativo e ganhou a projeção que ele tem hoje no nosso meio. É importante entender de que o coaching, ele não está orientado, como na maioria das vezes nós estamos, às coisas do passado. Geralmente nós limitamos o futuro baseado nas experiências prévias que nós tivemos. Então nós vivemos a nossa vida, na verdade, olhando para trás, olhando o que foi. A partir da experiência vivida, nós tendemos a produzir o nosso futuro. No coaching nós fazemos a inversão disso. Nós estimulamos o nosso aluno, ou mesmo num processo de coaching, o nosso coachee, a projetar um futuro extraordinário para si. Um futuro ilimitado, um futuro cheio de possibilidades. E ajuda ele a se engajar, a entender qual é o caminho do progresso dele. Então, o interessante do coaching é entender aonde o aluno está e aonde ele quer chegar. E nisso consiste o processo básico do coaching. Um processo de coaching tem 3 etapas. A primeira etapa é o aluno entender efetivamente aonde ele está. O quanto eu sei sobre esse assunto, o quanto eu tenho domínio sobre isso, qual é o meu grau de habilidade sobre esse assunto, qual é o meu nível de entusiasmo para aprender mais sobre isso. Então, essa autoconsciência sobre si mesmo e sobre o seu ponto de origem vai ajudá-lo a ter mais clareza sobre o seu progresso. O segundo estágio do coaching é entender aonde essa pessoa, o seu aluno, quer chegar efetivamente.
Quer dizer, eu quero ser um especialista nesse assunto, eu quero dominar alguns assuntos específicos, eu quero ter algumas competências mais bem desenvolvidas. Então, ter objetivos na aprendizagem, ter propósito na aprendizagem, vai ajudar o engajamento e uma aceleração desse progresso. E por fim, o último estágio do coaching é a construção de um plano de ação. Então, o plano de ação é o que vai permitir o aluno a ter métodos, estratégias e combinar recursos para acelerar o seu progresso de sair do ponto original, que é o seu estado atual, e chegar no seu estado desejado, que é onde efetivamente ele quer chegar. Então nós podemos fazer muito uso das ferramentas e instrumentos de coaching no processo de docência, no processo de aprendizagem e na educação como um todo. Porque através do coaching nós podemos ajudar o nosso aluno a alcançar um potencial muito maior do que efetivamente simplesmente transmitir um conhecimento para ele. Então no coaching nós ajudamos o aluno a sair de um ponto A e a chegar num ponto B através da construção de um plano de aprendizagem, de uma estratégia de aprendizagem onde ele consegue de alguma maneira acelerar o seu progresso e acelerar o seu desenvolvimento. Antes da aprendizagem, o aluno tem as suas crenças e os seus valores que precisam ser levados em consideração e observados, porque eles podem acelerar ou diminuir um certo progresso que o aluno esteja buscando. Hábitos, vícios e mitos também devem ser levados em consideração enquanto nós estamos construindo um plano com esse aluno de desenvolvimento. A atitude desse aluno diante de desafios, diante de conceitos novos, diante do desconhecido, também deve ser observado para que haja a superação no seu progresso, no seu desenvolvimento pessoal e na sua aprendizagem. E por fim, a escolha de focar especificamente no futuro e não nas experiências passadas. É importante lembrar de que todos nós somos dotados de crenças, de verdades absolutas que nós carregamos dentro de nós mesmos, e a maioria das nossas crenças que definem a nossa relação de aprendizagem estão formadas na nossa infância, na nossa primeira infância, em que tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos, ou de maneira repetida, ou sob forte impacto emocional, formaram uma estrutura de crenças que nós carregamos hoje. E nossos alunos chegam em sala de aula cobertos de crenças, de verdades absolutas. E o processo de reedição de crença, de maneira bem resumida, ele leva em consideração aquilo que eu falo, aquilo que eu comunico, verbal ou não verbalmente, e aquilo que eu falo gera aquilo que eu penso, e aquilo que eu penso gera aquilo que eu sinto, e aquilo que eu sinto produzem de fato as minhas crenças. Então, através desse slide, onde nós observamos a matriz de geração de crença, nós vamos entender como é que uma crença é formada e como ela pode ser reeditada, ajudando a nossa aluna a melhorar a linguagem do que ele fala, a entender o que ele pensa e como ele se sente a partir disso, as crenças que ele tem sobre si, sobre a aprendizagem e sobre o próprio progresso dele. Então, a comunicação ela é fundamental no estímulo ao potencial do seu aluno, porque a qualidade da sua comunicação é diretamente proporcional à qualidade dos seus resultados. Portanto, se a minha comunicação é de que eu não sou capaz, de que eu não tenho jeito, de que eu não sou bom em matemática, então certamente são esses os resultados que você vai colher. Agora, se a sua comunicação for uma comunicação de progresso, de confrontar desafios, de superar limites, perceba que os seus resultados também serão proporcionais àquilo que você comunica. Portanto, observe o que é que o seu aluno tem comunicado. É alegria, segurança, sucesso? É capacidade, coragem, mansidão? Ou são comunicações pobres, tristeza, insegurança, fracasso, incapacidade, medo e raiva? Com certeza o padrão de comunicação afetará diretamente os seus resultados. Um outro recurso do coaching para nós usarmos na docência é o recurso das perguntas. No processo de coaching, nós não damos conselho e não damos resposta para o nosso cliente ou para o nosso coachee. E um professor deve também fazer uso das perguntas para provocar o raciocínio lógico e o pensamento do seu aluno. Portanto, o uso de perguntas é fundamental. Mas não são qualquer tipo de perguntas, são perguntas poderosas e perguntas de sabedoria. Perguntas poderosas geram respostas poderosas. Perguntas sábias geram respostas sábias. Então, a qualidade da sua pergunta vai determinar também a qualidade da resposta que o seu aluno vai te dar. Então, há 3 aspectos importantes para você observar enquanto estiver fazendo uma pergunta para os seus alunos. Primeiro,
A sua pergunta está orientada para o futuro? Segundo, está orientada para a ação? E terceiro, está orientada para a solução e objetivos? Se a tua pergunta explorar aspectos passados ou aspectos que não são relevantes na vida do aluno ou não são relevantes no seu progresso de aprendizagem, com certeza ele vai entrar num processo de justificativa e não de crescimento. Mas provoque o seu aluno com perguntas que levem ao crescimento dele, à inteligência dele, a um processo de desenvoltura, de superação de desafios. Então, boas perguntas nos fazem pensar. Boas perguntas são ilimitadas e atemporais. Respostas são limitadas e temporais. Então, as perguntas ampliam nossa visão a respeito de um assunto. Respostas convergem a nossa visão a respeito de um assunto. Vale a pena você treinar um pouquinho diferentes perguntas e também treinar escutar. Escutar não para responder, mas escutar para entender o que efetivamente o seu aluno está dizendo. Então existe uma lista de princípios para você observar nesse slide e vale a pena você ler cada um deles, desde do seu contato visual, desde da capacidade de respeitar as crenças de um aluno, ou o ponto de vista de um aluno, e uma série de aspectos específicos que devem estar presentes nesse diálogo de perguntas e respostas. E eu quero encorajar você a treinar com alguém na sua casa, no seu trabalho, esse exercício de fazer perguntas poderosas. Primeiro você escuta um problema de uma pessoa com 7 palavras, depois você treina a fazer uma pergunta para essa pessoa com 6 palavras, ela vai te responder com 5, você vai perguntar com 4, ela te responde com 3, você pergunta com 2 e ela te responde com 1. Então é um exercício simples, mas te ajuda a selecionar as palavras específicas para fazer aplicação de perguntas poderosas que certamente vão produzir resultados interessantes na sua aula e com os seus alunos. Não deixe de acessar as atividades e também acessar o nosso fórum e blog para poder colocar sua opinião e compartilhar mais sobre esse assunto. Desejo para você um ótimo estudo e até a próxima.